Olá, queridos alunos, mais uma vez aqui reunidos para um novo módulo do curso de Nivelamento em Língua Portuguesa. Desta feita, vamos tratar do uso do acento grave, né? Sempre há uma confusão aí, crase, acento grave. Vamos explicar aí rapidamente o que seria essa situação. Bem, o uso do acento grave e o crase. Essa situação de uso se dá pela exigência da preposição a, tá aí, ó, estou marcando aqui a preposição a, que está contida na regência de alguns verbos exigem a preposição a, exemplo desse verbo, por exemplo, o verbo ir, quem vai a algum lugar, especificamente eu tenho que colocar a preposição a depois do verbo ir. E se depois dessa preposição eu tenho uma palavra, um substantivo feminino, né, que aí exige o determinante, o artigo a, então a junção dessa preposição com esse artigo me dá essa necessidade de marcar essa ocorrência, essa fusão, certo? Dessa preposição com esse artigo, com um acento, e esse acento se chama acento grave, certo? Então, a ocorrência, preposição mais artigo, é a crase, e o acento é acento grave. Então, uma está relacionada à outra. Se ocorre a crase, eu tenho que marcá-lo com acidente grave. Então, essa situação de se pedir o uso da crase, o uso do acento grave é a mesma coisa, certo? Se eu tenho ocorrência de crase, eu tenho o acento grave, tá? Logicamente, vamos tratar aí das exigências, das exceções mais adiante. Trago para vocês alguns exemplos para que a gente marque aí quais são os problemas que se decorrem pelo mau uso ou o uso inadequado, vamos assim dizer, do acento grave. Bem, temos aí uma placa, né, de trânsito, onde diz: antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Ora, houve um problema sério aí de interpretação por conta de se deixar de marcar o acento grave onde merecia, né? Então, antes de construir as margens, né, a ideia que me dá é que essas margens serão construídas. No entanto, se eu marcasse o acento grave aqui, como estou fazendo aqui agora, né, na junção da preposição mais o artigo de margens, eu estaria dizendo que eu não posso construir nessas margens, não posso fazer nenhum tipo de construção nessas margens, nelas, tá, sem antes consultar o órgão de trânsito. Tá? Problema sério de interpretação. Certo? Outra situação aqui, ó, eu vou marcar aqui mais uma vez, ó, para ir, como eu já falei no início, quem vai a algum lugar, tá aqui o verbo ir, ó, e aí a frase foi marcada com a junção das preposições em mais a de feira, o artigo feminino a de feira mais a preposição em, certo? Mas quem vai a algum lugar, tá certo? Então aqui deveria ser para ir à feira, marcada também com acento grave, certo? Tem um outro exemplo aí, para a conversão à esquerda, perfeito, isso é uma locução, né? A locução é a junção de partículas que me dão um entendimento, um terceiro entendimento, uma nova mensagem. Então, para a conversão à direita, ou seja, para que você entre, certo, na primeira via à direita, na rua da direita, tá certo? Ou da esquerda, perdão, exemplo da esquerda. Tá? Então, para a conversão à esquerda, para que eu entre nessa rua, para que eu faça a conversão na rua da esquerda, eu tenho que manter a minha direita. Tem que manter a faixa da direita. Nessa situação não haveria crase, né? Não haveria encontro de preposição mais artigo, não é locução aí, tá certo? Não deveria ser marcado com a crase. Explicando novamente, a crase é a fusão da preposição a mais o artigo feminino a ou seu plural, as. Né? Tem uma observação aí bastante interessante. O acento que recai sobre essa junção se chama grave, voltando, grave, e normalmente a crase se dá pela regência do verbo ou pela existência de um complemento. E aí traz um exemplo. Ó. João voltou, quem volta, volta a algum lugar, ou volta de algum lugar, tá certo? Então ele voltou a preposição, mas depois dessa preposição eu tenho cidade que é feminino, exige aí o artigo, né, o determinante feminino. Então, essa junção da preposição a com o artigo a deve ser marcada com acento grave, ok? Bem, aí eu listei para todos uma lista de regras de uso e os cuidados para que a gente não utilize o acento grave. Veja, nunca se usa a crase ou acento grave antes de palavras masculinas. Então, andamos a cavalo ontem, certo? Cavalo é um substantivo
masculino, certo? E o regramento diz que não há possibilidade de marcar esse uso, né, o acento, tá, grave, antes de palavras masculinas, tá certo? A não ser em um caso que a gente vai ver mais adiante, certo? Bem, temos aí um outro exemplo, ó, churrasqueira a gás. Gás é masculino, gente. Tá certo? O substantivo gás é masculino, então não deveria estar aí marcado com acento grave, certo? Vamos mais adiante com uma outra situação marcada para vocês, né? Ó, a junção da preposição a mais palavras no plural. Mesmo que nesse exemplo aí, ó, entrada restrita a funcionários. Se fosse funcionárias, daria no mesmo, tá certo? Esse acento grave, né? Aqui eu estou marcando aqui, ó, não pode existir, tá certo? Tá? Porque eu tenho uma palavra aqui, ó, no plural. E a regência me diz que eu tenho que deixar essa preposição aqui no singular. Então, preposição no singular, vou usar a preposição no singular, né? Preposição a no singular. Mas o substantivo que vier seguinte, estiver no plural, que seja masculino, que seja feminino, não vai poder usar o acento grave, ok? Vamos lá. Não use o acento grave na junção de a mais pronomes. Pronomes. Ela, esta, essa, ninguém, alguém, toda, cada, tudo, você, alguma, qual e etc. Por quê? Porque, ó, se a gente for observar, mesmo que eu esteja, né, colocando essa preposição no feminino, tá certo? Ela está feminino, certo? Ela é feminina a preposição, mas não me dá especificamente a determinação desse feminino, né? E no caso de alguém, alguma, ninguém, certo? Também são partículas que você não pode definir o gênero, tá? Então não vamos a esse lugar. Esse, tá? É um pronome, né? Um determinativo, certo? Então não cabe aí o uso do acento grave, ok? Bem, trago aí então já uma primeira situação de exercício para que vocês observem e tentem resolver já por essa regra simples, que já foram passadas até agora. Com essas pequeninas regras que foram tratadas aí, a gente já pode conseguir resolver a questão. Eu quero que vocês observem e deixem lá no ambiente virtual, na área de dúvidas, qual seria a resposta dessa questão, ok? Vamos lá. Na junção de a, né, preposição a, mais verbos em infinitivo. O que são verbos no infinitivo, gente? São aqueles verbos que estão na sua forma nominal, né? Aqueles verbos que estão com as desinências de infinitivo. Desinência AR, ER, ER. Correr, partir, brincar, dizer, né, dividir. Tudo isso aí são verbos no infinitivo, estão terminando aí com as desinências de infinitivo, ok? Então, as senhas serão entregues a partir. Está aqui, ó, partir é uma palavra, é um verbo que está no infinitivo. Então, eu não posso colocar acento grave diante de palavras, de verbos no infinitivo, ok? Olha aí um exemplo, né, de erro. Uma propaganda, venda de um veículo e taxa 0% a partir, tá? Não pode, certo? Partir aqui está no infinitivo, né? Um exemplo muito claro aí. Ok, continuando então. Não se pode colocar um acento grave diante do indefinido uma, certo? No entanto, se um estiver representando numeral, aí sim. Veja só o exemplo. Ó. Disse tudo aquilo a uma pessoa, é um indefinido, tá certo? Uma pessoa que nem conhecia. Nesse caso aí, a preposição, né, não pode, né, ser regida pelo acento grave. No entanto, uma como numeral admite essa crase. Chegou de viagem a 1 hora. Se você tiver com dúvida, tá certo? Só substituir esse 1 aí pelo numeral seguinte, tá? A 2, tá? E aí você vai perceber que ele está sendo utilizado como numeral, ok? Bem, antes de pronomes, a minha, tia, ti, a vossa senhoria, a vossa excelência, são pronomes de tratamento, certo? E esses pronomes de tratamento também não regem o uso do acento grave, tá certo? Então, a senhora fulana de tal disse que iria chegar mais tarde. Essa senhora não há. Entreguei tudo à senhora dona fulana. Esse a também não há, como se marcar com a preposição mais artigo, que daria aí a junção do acento grave, ok? O a, com proporção dessas expressões adverbiais de instrumento, não devem receber acento grave. O que quer dizer isso daí? Olha, essas expressões adverbiais de instrumento
são aquelas que dizem o motivo, o como você fez, ou qual foi o instrumento utilizado para que você fizesse, cometesse algum tipo de ação. Como está no exemplo aí, ó. Cláudio escreveu uma carta. De que maneira ela escreveu essa carta? A lápis, a caneta? Não, a máquina, tá? Mesmo que tivesse sido a lápis, a caneta, a máquina, não vai haver o acento grave. Por quê? Porque são expressões adverbiais de instrumento que revelam como ela foi levada a cabo, tá certo? Como a ação foi levada a cabo, como ela foi configurada, tá certo? Olha, viajaram num barco à vela, tá certo? O tipo de instrumento de viagem foi esse. Ela feriu-se a faca. Então, essas expressões aí não são regidas pelo o acento grave, ok? Agora, vamos marcar as situações de uso, tá? Ó, as situações de exceções são somente aquelas, tá? Agora a gente vai rever, vai observar quais são os casos que a gente pode marcar essa ocorrência da preposição com o artigo. Veja, encontra a preposição a com a inicial dos demonstrativos. Demonstrativo aquele, aquela e suas variantes, tá certo? Aquilo, aqueles, tá? Ó, quando houver essa junção da preposição a e esse determinante, esse demonstrativo, tá certo? Então, vai haver uma fusão, certo? A gente vai deixar de lado essa proposição e vai marcar com acento grave a letra A desse determinativo, desse demonstrativo. Então, não vamos àquele lugar nunca mais, como está aqui. Quem vai a algum lugar, né? Aí a necessidade dessa preposição e depois eu tenho aqui, ó, esse demonstrativo aquele. Então, vai haver essa fusão desses dois As aqui e eu vou marcar isso aí com acento grave, ok? Veja, eu me refiro àquele rapaz. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Depois eu tenho esse determinativo aquele, né? Vou marcar, certo, com o acento grave, certo? Agora veja, quem encontra algo, encontra alguém. Nesse caso não há preposição. Encontrei aquele, encontrei aquela mulher, tá certo? Nesse caso aí não marcaríamos aí o acento grave. Apenas para demonstrar para vocês com exemplo. Outra situação de uso seria, né, as locuções com substantivos femininos. E que é a locução? Veja, a beça, a beira de, a cata de, são, já falei isso logo no início, são junções de partículas que me dão uma outra informação, tá certo? Eles riram a beça. Esse a mais beça, né, me dá a intencionalidade que eles riram muito. Eles riram em demasia. Tá certo? Estou à beira de cometer uma infração, né? Estou a cometer, estou prestes a cometer, tá certo? E aí eu listei várias situações, à esquerda, à direita, à medida que, a mercê, a míngua, todas elas me marcam locuções de substantivos femininos e todas elas têm que ser marcadas com o acento grave. Então, o motorista entrou à direita da via, tá certo? Então, essa à direita, ele fez, ele entrou com o sentido da direita, tá certo? Então, locução que me dá uma outra informação, tá? A míngua, o homem perdeu tudo que tinha e ficou à míngua. Essa míngua ficou à deriva, né? Sem nenhuma perspectiva de nada, tá certo? Tá? Agora, cuidado com essa situação aqui que eu estou observando aqui abaixo, ó. À vista de, certo? Não tem nada a ver com a perspectiva de pagamento, tá certo? A forma de pagamento é igual àquela situação que vimos lá adiante, lá atrás, perdão. As compras foram pagas à vista. A forma com que ela foi paga foi à vista, tá certo? Então, nesse caso aí, né, a gente tem que observar essa diferença de uso, ok? Bem, diante de palavras moda, certo? Com o sentido de a moda de, aí é aquela perspectiva do masculino que eu estava falando. Ó. O jogador fez um gol a Pelé. Pelé é substantivo próprio, masculino. Né? E aí algumas pessoas, não, porque como é masculino não vou colocar o acento grave. No entanto, eu tenho aí subentendida a expressão a moda de, certo? Então, usava sapatos a Luís XV, a moda Luís XV, tá? Então, nesse sentido aí, eu vou colocar o acento grave. Então, está subentendida a palavra moda de, ou ela está explícita, mesmo que esteja explícita, fazendo referência ao masculino, depois eu tenho que pôr o sinal aí de acento grave. Bem, indicação de horas. Sempre vamos colocar o acento indicativo grave, né, quando estivermos tratando sobre horas.
No entanto, se eu, antes dessa situação, né, do indicativo de horas, eu tiver uma preposição que haja como um limitador dessa hora, eu não vou utilizar a crase. Explico melhor. Veja, nos exemplos aí, acordei às 7 horas da manhã, né? Eles chegaram às 10 horas, foram dormir à meia-noite, ele saiu às 2 horas. Todas essas aí serão marcadas com acento grave, porque não há preposição limitadora dessa situação da hora, tá certo? Agora veja essa observação aí. Com a preposição até, ela será facultativa. Eu prefiro não observar a situação do facultativo, porque a gente pode acabar em um erro. Então, se ela é facultativa, eu posso utilizar, certo? Então, vamos colocar aí, mesmo que haja necessidade de colocar até. Professor, mas não é uma situação limitadora? Sim, é uma situação limitadora, mas a gente vai ver quais são essas situações limitadoras, tá certo? A partícula até está fora disso, tá certo? No entanto, ó, se eu dissesse assim, ó, marquei a consulta para as 14 horas, né? Marquei a consulta após as 14 horas. Desde as 14 horas eu estou aqui te esperando, né? Cheguei entre 14 e 15 horas. Todas essas preposições aí vão excluir a situação de uso do acento grave, ok? Então, para, após, desde, entre, são fatores limitadores, tá certo? Da situação das horas. Eu não vou utilizar o acento grave. Só vou utilizar o acento grave, né, se aparecer até, nesse caso do até facultativo, como está bem explicado aí no exemplo, mas nas outras situações eu vou colocar normalmente, tá certo? Acordei às 10 horas, ele saiu às 15 horas, né? Ficamos juntos até às 14 horas. Isso aí eu posso marcar naturalmente o acento grave. Nomes de lugar. Bem, isso aí é muito fácil de se encontrar nos concursos, né? Porque são situações bastante usuais na língua, certo? Na língua oral. E por conta disso, a gente pouco presta atenção quando vai expor isso no ambiente escrito. Veja só, há uma regrinha básica para isso. Vou à França, cheguei à Grécia, retornei à Itália. O grande problema é que a gente, em alguns nomes de lugares, não consegue perceber se ele é masculino ou se ele é feminino, por isso a confusão, colocar ou não acento grave. Regrinha básica, mude o sentido da oração. Vou à França, mude o sentido, vim da França, venho da França. Então, se eu tenho aí a preposição da, que na verdade é a junção da preposição de, né, mais o artigo da palavra feminina que vem depois, né, de mais a, que vai me dar um da, ok? Então, se eu já estou dizendo que aqui eu tenho um artigo feminino, certo? E o verbo ir já exige uma preposição, ok? Já exige essa preposição a. Então, preposição a mais o artigo feminino, que está aqui escondidinho no da, certo? Vai me dar a situação de uso do acento grave. Então, houve uma situação dessas aí, com o nome do lugar, inverta, né? Cheguei a, venho da, estou na, tá certo? Na é a junção de em mais a, é a combinação, tá certo? De em mais a, na. Então, modificou, não há problema, gente, tá certo? Fui a Sergipe, será que há acento grave? Não. Venho de, é a junção da preposição de mais tá certo? De Sergipe, tá? Então não vai haver acento grave. Apareceu da, pode marcar lá com acento grave, tá ok? No entanto, cuidado, tá certo? Há uma situação de particularização quando você limita o sentido da palavra, né? Por exemplo, a São Paulo dos Bandeirantes, né? Não é qualquer São Paulo, é São Paulo das Bandeirantes. Nesse sentido aí vai haver o acento grave, certo? Olha aí o exemplo. Ó. Olha mais um exercício para que vocês coloquem aí. Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. Observe que a gente não tem o A sublinhado nas duas frases porque também não precisa, certo? Só aparece o A um A, e aqueles que aparecem dois é para realmente confundir vocês. Então esqueça essa situação do acento do A sublinhado, mas observem quais das duas frases, tá certo? Tem que receber o acento grave, todas as duas. Vamos tentar responder?
Coloquem lá na área também de dúvida para a gente saber qual foi o resultado, tá bom? Bem, aí é aquela situação que eu estava dizendo do nome específico, né, do determinante, né, você está particularizando o nome do lugar. Eu retornei a São Paulo dos Bandeirantes. Não é qualquer São Paulo, é São Paulo dos Bandeirantes. Nesse caso aí, não precisa usar a regra, né, venho da, tá certo? Pode colocar o acento grave, por quê? Porque ele está relacionando a cidade de São Paulo a essa dos Bandeirantes, não é qualquer São Paulo. Irei a Salvador. Se fosse pela regra, venho de Salvador, não teria. Mas como eu estou particularizando, especificando, é Salvador de Jorge Amado, não é qualquer Salvador. Nesse caso aí, eu vou pôr o sinal de acento grave. Ok? Bem, estamos já terminando. Diante de palavras casa, terra e distância, essas palavras, quando devidamente especificadas, eu vou usar o acento grave. Se não houver especificação, não coloca, gente. Olha o exemplo, retornamos rápido à casa de quem? De seu amigo, tá certo? Mas se eu dissesse retornamos rápido à casa para fazermos o lanche, aí não haveria o acento grave. Mas eu estou determinando qual é a casa, tá certo? Então eu vou colocar o acento grave. Heróis chegaram à terra do petróleo, tá certo? Heróis chegaram à terra e logo fizeram amizade. Pronto, não haveria acento grave, mas se eu estiver especificando, tá certo? E a palavra terra, casa ou distância, eu vou colocar o acento grave, ok? Diante de nome de pessoas do sexo feminino, tá certo? Isso aí é facultativo, tá? Há uma regrinha que diz que não se apõe o artigo diante de nomes próprios, né? Eu não posso dizer o Paulo chegou, e sim Paulo chegou. Eu não posso dizer a Maria chegou, e sim eu tenho que dizer Maria chegou. A não ser que eu queira determinar quem é esse substantivo próprio? De quem se trata a pessoa? A Maria de quem te falei ontem é aquela dali. Então, essa aí, nesse caso, eu posso colocar, estou especificando. No que diz respeito ao uso do acento grave, esse uso é facultativo, tá certo? Justamente por conta dessa situação de utilização do artigo diante do substantivo próprio, tá? O diretor fez referência, quem faz referência a alguém, tá? Fez referência a Jéssica. Esse acento aí é facultativo. Eu prefiro não usar para não causar dúvidas, tá? Eu, em particular, tá? A treinadora aludiu a quem? Quem alude a alguém, né? Ou a alguma situação. Aludiu a Mariana durante o treino. Ela sempre obedece. Quem obedece, obedece a alguém, tá certo? Obedece a algo, tá? Obedeceu a Bianca, então, né? Facultativo, né? Diante de pronomes adjetivos possessivos, tá certo? Obedeço a nossa coordenadora. Temos aversão à sua arrogância, tá certo? São pronomes possessivos. Os pronomes possessivos admitem o uso facultativo do acento grave, tá certo? Tá? Então, nossa, meu, sua, tua, isso aí é tudo facultativo, ok? Aí eu estou trazendo para vocês algumas situações de exemplos que vocês podem, macetes, né, como a gente fala, que vocês podem utilizar para que vocês consigam utilizar o acento grave com maior segurança, tá? Então, eu tenho a frase, conheço a aluna. Qual é o macete? Colocar um termo masculino no lugar desse termo feminino, aluna, certo? E se surgir a forma ao, ocorrerá a crase antes do termo masculino. Então, substituir o termo feminino pelo masculino. Na frase não vai haver problema, só vai aparecer aí ao invés de a. Eu vou colocar o acento grave. Veja aí como está embaixo. Olha. Conheço a aluna, conheço o aluno. Nesse caso, eu não colocaria o acento grave, mas olha, refiro-me ao aluno. Né? Refiro-me à aluna, refiro-me ao aluno. Então, apareceu aqui ao. Então, nesse caso daqui, ó, nesse caso aqui, colocaria o acento grave. Tá certo? Tá? Então, substituir o feminino, né, por o masculino e apareceu ao, eu vou pôr, né, o sinal indicativo do encontro, né, da ocorrência de crase. Tá certo? Trago aí para vocês mais uma questão, a terceira questão, né, para que vocês assinalem a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Observe aí uma questão de IBGE, do concurso, para que você observe e lance lá no nosso portal, na área de dúvidas, qual seria a resposta para essa questão. Tá certo? Você tem até terça-feira para fazer isso, tá bom? Bem, uma outra situação de dica útil seria trocar o termo regente, desculpa, acompanhado da preposição a
por um outro acompanhado de uma preposição diferente. Veja só, começou a brigar, cansou de brigar, insiste em brigar, né? Insiste na briga. Então, essas situações de troca, né? Se essas preposições não contrariarem, não se contraírem, perdão, com o artigo, ou seja, se elas não surgirem novas formas, não haverá a situação de crase, tá certo? Penso na aluna, ok? Penso na aluna, apaixonei-me pela aluna, tá? Então, quando você substituir essas preposições, né, e elas não se contraem, formando uma outra situação, né, outras formas, não surgirem outras formas, não vai haver a crase. Começou a brigar, tá aí. Então, vou substituir esse a por outra preposição. Cansou de brigar. Então, se não aparecer aí, né, a preposição a, porque se aparecesse aqui, ó, gente, ó, só para deixar bem claro para vocês, se aparecesse aqui, ó, ao invés de um da, tá certo? Aí haveria prejuízo na frase, não haveria prejuízo, certo? Vou marcar aqui de preto, ó. Se aparecesse aqui ao invés de D, se fosse da, né? Se eu juntasse outra preposição e aparecesse da, aí eu colocaria a crase aqui, ó, o acento grave aqui antes de brigar. Mas apareceu foi D, ok? E veja que ele insiste em brigar, foi punido por brigar, optou por brigar. Nesse caso, nunca vai haver, tá certo? Uma situação de crase aqui, ok? Uma penúltima e situação de conselho para vocês, tá? Eu listei aqui as 5 situações que vocês devem observar, né? Que devem sempre lembrar quando estiverem com dúvida da situação de uso do acento grave. Olha, a crase, o acento grave deve ser empregado apenas diante de palavras femininas, gente. Então, apareceu palavra feminina, certo? Não vá por sinal de crase, tá certo? Sempre diante de palavras femininas. Observe sempre aí as situações das locuções, porque dentro das locuções acontecem palavras femininas, mas ali uma locução. E a locução a gente viu lá atrás algumas locuções, né? À beira de, à direita, à esquerda, tá certo? Tudo isso a gente vai colocar o acento grave, tá bom? Mas se a palavra simplesmente apareceu uma palavra feminina, não foi locução, nem pense, tá certo? Não coloque. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam horas, tá certo? Todas as expressões que indicam horas, exceto aquelas limitadoras, tá certo? Até a situação limitadora, até, esperei você até as 8 horas. Esse indicativo até é facultativo, mas para, após, desde, nessas especificações não haverá o acento grave, tá certo? Agora, fiquei esperando você até as 8 horas. Dançamos até as... marcamos o encontro para as, tá certo? Aí a gente vai ter que colocar o acento grave, tá certo? Antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo, já falamos isso daí, né? Essas expressões, essas locuções que expressam lugar e modo, tempo, lugar e modo. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita na frase, tá? Olhou a palavra masculina depois, observe, se eu tenho a expressão a moda de, né, mesmo que ela esteja subentendida, né, eu vou colocar o acento indicativo. E existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Nesses casos, para mim, são os que se configuram mais complicados, mas é só você pensar, ora, se é opcional, não tenho nem que estar preocupado com isso. O problema é saber quando ele é opcional. Então, observe essas situações. Cuidado, os pronomes de tratamentos não são regidos por acento grave, tá certo? Ok? Então, é muito comum encontrarmos por aí em lanchonetes, comidas aquilo é masculino, tá certo? Então, esse A não pode estar acentuado, né? Não pode ser utilizado acento grave, ok? Bem, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a situação de uso do acento grave. Qualquer dúvida no conteúdo, pode mandar para a área de dúvidas lá do nosso ambiente virtual. Lembrando que essas questões que estão dispostas aqui nos nossos slides, elas têm que ser respondidas até a terça-feira, vai fazer parte, elas farão parte do conteúdo de revisão semanal que colocaremos durante a semana a partir da terça-feira, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de mais um módulo, bem curtinho esse, né? Bem enxuto. Fiquem com Deus
e até a próxima. Excelente fim de semana para todos.